Bom dia, pessoal! Sejam todos bem-vindos! Ô, louco, eu tô... Nossa, que processo. Vamos tirar essa... Cadê? Saiu o filtro. Beleza? Pessoal, hoje a live é com ninguém menos do que Joe. A live é comigo mesmo hoje. E tô me preparando para fazer dar uma viajada de moto. E hoje eu quero falar sobre uma live especial com assunto em questão, e o nosso assunto de hoje é religião. Religião. Espero que vocês tenham tido um bom final de semana, que vocês tenham experimentado aí Jesus nas relações, nos relacionamentos. Obrigado por você continuar crente, né? Eu sempre tenho frisado para as pessoas, continue crente. E espero que você tenha congregado de alguma maneira a sua casa, tenha congregado os teus familiares, que você tenha descansado. E hoje eu quero falar sobre religião. De manhã eu saí com minha esposa, a gente foi levar um carro para fazer uma instalação. No meio disso, minha esposa ela estava no Instagram, num grupo de Facebook, num grupo de WhatsApp, e tinha muitas pessoas ali chateadas, tristes, brabas, né? E aí é um grupo de crentes que em 2004 a gente se conheceu em Belo Horizonte, numa missão chamada Mocidade para Cristo. E ali, desde lá, a gente vem aprendendo muitas coisas, a gente vem conhecendo muitas pessoas, a gente conheceu alguns casais nos Estados Unidos que se mudaram para lá, a gente conheceu muito crente. Só que na época essas pessoas eram crente demais, muito crente. Sabe quando uma pessoa é muito crente, o excesso de crentez? E claro, né, você não quer dizer e tal, né, mas a gente vai pensando, puxa vida, é excesso, é demais, não é para tanto. E aí a Aline falou assim, nossa, várias delas se desviaram, estão se desviando. Eu falei, meu Deus, como assim estão se desviando? Várias delas estão decepcionadas com a igreja, estão decepcionadas com o pastor, estão decepcionadas com tudo, estão saindo fora. Isso me fez olhar para trás e reavaliar os últimos 16 anos que eu vi que o excesso, todo excesso é uma falta. E é sobre isso me fez pensar, e eu tenho já atendendo a um pedido aqui de uma das pessoas que me acompanha aqui. Ela falou, Cal, pelo amor de Deus, faz uma live, fale sobre religião. E hoje eu quero falar sobre 6 gatilhos mentais que a religião usa para enganar você. 6 gatilhos mentais que o seu pai pastor, que a sua tia, mulher de oração, ensinam pra gente de geração em geração, e a gente não percebe que isso é religião. Para começar, a religião é a tentativa do homem tocar Deus, do homem buscar Deus. Religião é toda tentativa onde você tenta tocar o transcendente. Religião é um esforço de mim para ele. E hoje eu quero falar como a inteligência da religião ela funciona. A religião seguramente é a força que move o universo. A maior força do planeta se chama religião. Nada é mais forte que a religião. Tanto que existe um país hoje dentro de outro país chamado Vaticano. Por quê? Porque a religião provou que ela é mais forte do que um país. Religião, ela é a maior força de um país. Religião mais perigoso que a política. Religião mais perigoso do que ataques cibernéticos. Religião mais letal do que a tecnologia. Religião é mais perigoso do que uma guerra química, que a guerra química vai infectar teus pulmões. A religião infecta o centro das tuas emoções. A religião ela afeta onde o bisturi não chega, aonde o remédio não medica, não faz efeito, o centro das emoções. Jesus ele falou um dia sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida.
E é ali que a religião safadinha, ela age. A religião, ela sempre age na fonte de vida. Todo ser humano tem uma mente que pensa e uma mente que sente. A religião não se preocupa muito com a mente que pensa. Aliás, toda mente que pensa atrapalha. Ela se preocupa com a mente que sente. Então ela sempre está agindo no que você sente. Você sabia que religião é o cristianismo sem amor? Por isso que as pessoas acreditam tanto na religião. Por isso que a aparência de piedade, ela engana. Ontem tinha um amigo muito querido aqui que estava em casa e a gente brincava, né? A gente estava com muitas pessoas na mesa, um do Ceará, outro Fortaleza, outro da Bahia e tal. E alguém perguntou para ele assim: e teu sotaque é da onde? Daí eu estava do lado e falei: é do marketing multinível. Porque tem o sotaque carioca, tem o sotaque catarina, tem o sotaque paranaense e tem o sotaque do marketing multinível. Você vê que falam tudo igual. Eles falam tudo igual, eles gesticulam tudo igual. E no marketing multinível você vai ver que um dos gatilhos é sempre um videozinho evangélico. É sempre um videozinho do pastor comprando, o pastor fazendo. Ó, o pastor fulano também tá. E é religião. Religião é pior que Satanás. Satanás vira gatinho perto da religião. Religião é letal. Religião, ela está mais dentro da gente do que a gente imagina. Então, por que ela é tão forte, a religião? Porque ela tem a aparência de cristianismo. Só que o interior dela é desprovida de amor. Paulo, ele fala ainda que eu desse todos os meus bens para os pobres. Quem faz isso? Religião. Quem prega isso? Religião. Boas obras. Ainda que eu desse todos os meus bens para os pobres e entregasse o meu corpo a ser queimado. Ele está falando dos mártires que morreram pelo caminho. Se eu não tiver amor, de nada adianta. Significa que ter amor é mais importante do que uma atitude de boas obras que você faz. O princípio para toda boa obra é o amor. A intenção do amor é o que conta, é o que é de verdade. Religião não conhece o amor. Não existe amor na religião. Religião pode ter afeto, pode ter paixão, a religião pode ter manipulação, ela pode ter bajulação, mas amor, a Bíblia diz que só existe um caminho: nascer do amor. Todo aquele que conhece, o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. A religião não nasceu de Deus. Deus não é religioso. Então, a religião, ela não conhece o amor primitivo. Ela conhece as 5 linguagens de amor, então ela usa as 5 linguagens, mesmo que ela não tenha amor, mas ela usa as 5 linguagens de amor. Ela entrega presentes, ela dá carona. A religião, ela tem forma de piedade. Tem forma de piedade. Mas ela não ama. E a religião, ela trabalha em cima de 3 tripés. Ela fica sempre de um tripé para o outro. Quando você está numa situação de enfermidade, muitas pessoas, milhões de pessoas entregaram suas vidas para a religião porque em uma situação de enfermidade, alguém foi lá e fez ou uma oração, ou uma macumba, ou fez alguma simpatia, e essa pessoa foi curada. E a partir do momento que ela foi curada, ela fala assim: não, eu devo para essa religião, eu devo para o santo fulano, pro fulano de tal, o santo isso, santo aquilo. Então, a partir de hoje, minha vida é devota a santo não sei o quê. E Deus o livre que se alguém fala do santo tal, ou da enfermidade. Por quê? Porque você viveu naquela enfermidade. Aí os anos vão passando, você vai percebendo que com o santo e sem o santo, tua relação é com o teu Criador. E aí a tua enfermidade não foi porque que alguém teve dó de você, foi porque Deus foi generoso com você, e aí você se liberta desse espírito de enfermidade, onde você sempre estava com medo, que eu vou pegar câncer, vou pegar isso, vou pegar aquilo. Aí quando você se liberta da enfermidade, vem a religião e começa a colocar medo em você. Então ela sai da enfermidade e vai para o medo. Aí no medo fala: você viu o que aconteceu com tua esposa? Tua esposa não pode engravidar, hein? É Deus pesando a mão. Você viu que teu pai tá falido, tá quebrado, foi sequestrado, foi
foi assaltado, ó, é Deus, hein? Deus está pesando a mão. E aí ela fica te atiçando no medo. Ó, cuidado, ó, cuidado. Você viu que teu filho está usando droga? Cuidado. Isso aí é falta de Deus na tua casa. E de repente ela fica, você já está liberto da enfermidade. Agora ela joga para você ficar tendo medo. Então, por medo você fica em Deus. Por medo você vai para a igreja. Por medo você vai para a campanha. Por medo você dizima. Por medo, 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 medo. Aí você fala, não, sou livre do medo. Porque lembra que o perfeito amor lança fora o medo? Se existe o perfeito amor, é porque existe um amor imperfeito. Se existe um verdadeiro amor, é porque existe um falso amor. O amor da religião é o falso amor. O amor falso é o amor da religião. Por isso que você consegue sentir amor e medo no mesmo tempo. Essa é a força da religião, amor e medo no mesmo tempo. No cristianismo, na realidade da nova criação, quando você nasce de Deus, você não tem medo, não tem como, não tem medo. Perfeito amor lança fora o medo. Por quê? Porque no perfeito amor, o caminho de morrer, de vida, é morte. Então você já não tem nem medo de morrer. Por que a gente tem medo? Porque o fim é a morte. Então eu tenho medo da morte, então eu tenho medo do que gera morte. Só que a Bíblia diz que aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Aquele que por amor a mim perder a sua vida, achar lá. Então o caminho, o amor primitivo, ele apresenta para você mais um caminho de morte do que de vida. Ele se orienta mais pelo risco do que pela segurança. Isso é amor. Esse é o amor de Deus, o amor ágape. Então, quando você vence o medo, aí a religião vem e coloca a ganância. Não, porque Deus vai te prosperar. Não, porque Deus quer ver você reinando. Porque Deus quer ver você sendo cabeça e não cauda. Porque Deus quer colocar você sobre uma geração. Porque Deus... E aí você fica sendo projetado e você fica sendo bombardeado por ganância. E aí você fica ali em Deus, porque Deus prometeu. Deus prometeu que vai mudar minha sorte. Deus prometeu que vai mudar a minha história. Deus prometeu que vai mudar minhas finanças. Minha família vai sair da pobreza, porque eu estou em Deus. Mas Deus não funciona para tirar você da pobreza. Deus funciona para mudar você dentro da pobreza. Ah, mas então Deus quer que seja pobre? Nunca. Só que a proposta do evangelho não é mudar a tua circunstância, é mudar você na circunstância. Então tanto faz se você vai estar pobre naquele momento, se você vai estar rico naquele momento. Por isso que a religião não funciona com rico. Porque no rico a ganância já é natural, não é um gatilho. Ele já tem dinheiro, ele já tem o helicóptero, ele já tem a empresa, ele já viaja para Miami o tempo todo. Então ali não funciona a ganância, então ali já mete o medo, põe medo. Mas ele também não tem medo porque ele tem segurança, porque ele tem plano de saúde bom, aí vai para a enfermidade. Então a religião sempre vai jogar nesse tripé. E você precisa, conhecendo Cristo, nascendo de Deus. Ó, minha unha tá suja aqui porque ontem comi pinhão, bastante pinhão ontem. Aí quando a religião ela começa a te bombardear, você precisa entender que no verdadeiro amor não há medo. Quem tem Jesus tem tudo, então não preciso chegar ansioso com nada. E não tem como eu ser enfermo. Meu corpo pode estar adoecido, mas estar doente não te torna doente. Você não é doente porque o seu corpo está enfermo. Então, ainda que o teu corpo esteja em estado de enfermidade, Deus continua sendo pleno com você. Isso não tem nada a ver com a infidelidade de Deus sobre a tua vida. E aqui eu quero jogar para vocês agora rapidamente 5 gatilhos mentais da religião. Primeiro, a religião te apresenta Jesus, mas não te apresenta Cristo. Ah, mas Jesus Cristo é a mesma coisa? Nunca, nunca. Maria gerou Jesus, não gerou Cristo. Quem gerou Cristo foi Deus. Deus ele olha e fala, eu vou enviar para a terra o Cristo. Cristo é o Messias, é o ungido, é o enviado. Só que quando Deus, o Pai, ele se coloca na forma de ungido como filho, ele encontra Maria e coloca um homem chamado Jesus. Jesus viveu os 33 anos sobre a terra, não foi o Cristo. Ah, mas ele não era Cristo? Cristo estava nele, mas ele não julgava por usurpação o ser igual a Deus. Um dia eu estava num retiro e eu estava ministrando uma mensagem que mudou minha vida, que me libertou da religião.
E aí um pastor muito querido, por bastante querido que fosse, muito religioso, que normalmente o religioso ele é querido, ele levanta e fala: irmão Cal, aí não, aí é demais, aí me perdoa, mas Cal, você tem que entender uma coisa, Jesus, ele era Deus, 100% Deus e 100% homem, nós somos só 100% homem. E daí eu olhei aquilo assim, o Espírito Santo pegou e soprou um texto lá de 1º ou 2 Pedro. Eu falei, e ele de pé lá no meio do povo lá, é o pastor da igreja de pé, e falou: não, agora já foi demais. Aí os jovens olhavam para mim, olhavam para ele, olhavam para mim, olhavam para ele, e falavam: cara, o que eu acredito aqui? E aí eu falei: fulano, abre aí 2 Pedro, 1 Pedro, alguma coisa. E na hora foi assim algo sobrenatural. O jovem começou a ler: eis que ele nos tornou coparticipantes da sua natureza divina e pelo seu divino poder. E eu falei: irmão, Deus ele era 100% homem, 100% Deus. A questão é que ele viveu na terra na condição de 100% homem, porque ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Essa é a nossa capacidade. Nós não precisamos usurpar o ser que Deus é, sendo eterno, para viver num lugar temporário. Por isso nós vivemos também 100% homem. Só que a sua natureza eterna, ela é 100% divina. E aqui, esse é o ponto. Jesus, ele era a plenitude da humanidade. Ontem eu falava numa mesa de alunos do Bible College que a gente tem, que o desafio do Evangelho não é transformar ninguém em crente, é transformar a gente em gente. O Bible College nosso, programa de 1 ano que nós temos aqui, numa escola de revolucionários aqui em Curitiba, nós criamos uma escola bíblica para transformar crente em gente, porque a igreja transformou gente em crente. Como assim, Cal? É exatamente isso. Deus sendo Deus, ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, ele se colocou na forma de Jesus, assim mesmo se esvaziou assumindo forma de servo. 33 anos, Jesus nunca ativou o plano B, falando: agora eu vou ter que usar os superpoderes sendo Deus. Não, ele não julgou por usurpação ser igual a Deus. E aí ele assumiu forma de servo. E 33 anos ele viveu na dimensão redimida, plena da humanidade. Jesus era 100% humano. Aí hoje uma pessoa se converte, a religião pega essa pessoa 100% humana, só que era uma humana que estava caída, estava debaixo do padrão caído do homem. Em vez de redimir a nossa humanidade, eles tentam lançar a gente para a espiritualidade. Você tem que orar mais, você tem que ler mais a Bíblia, você tem que orar mais em língua, você tem que ser mais crente, você tem que... E de repente ficam te macaqueando do lugar da humanidade, fazendo você querer alcançar a espiritualidade. Mas a proposta de viver na Terra não é ser espiritual, mesmo que a gente é. A proposta de viver na Terra é viver dentro da humanidade. Então, quanto mais humano eu for, mais divino eu sou, vivendo nesse mundo. A proposta de Deus é que você seja humano, por isso Ele te deu um corpo. Que se fosse para ser outra coisa, você não precisava de corpo, era só você morrer e continuar sendo espírito. Só que o corpo é o teu meio legal de exercer governo sobre a terra. Deus precisa de um corpo para se mover na terra. O corpo na terra torna você na terra mais poderoso que Deus. Por quê? Porque Deus depende de um corpo para mover, para gerenciar a criação. Deus é espírito. Assim como o Satanás precisa de um corpo para se movimentar sobre a terra, Deus precisa de um corpo. É o corpo do homem que tem autoridade sobre a criação. Você pegou pesado agora. Quem é você para falar que alguém na terra é mais poderoso que Deus? Um homem. Que Deus é espírito, mas ele não é corpo. O homem sim é espírito e corpo. O homem sim, ele tem todo o poder que Deus tem, e além disso ele ainda tem um corpo. Então, um homem na terra, ele tem mais poderes do que Deus. Por quê? Porque Deus se autolimitou. Deus falou: não, faça você. Sujeite o homem.
Sujeite, crie, cultive, multiplique, domine. Deus não vai fazer isso por nós. Os céus pertencem a Deus, mas a terra Ele deu aos homens. Se Deus deu a terra aos homens, Deus seria antiético de chegar e interferir em alguma coisa. Imagine que um dia eu vou casar minha filha, aí eu levo ela para o altar, pago a festa de casamento, compro apartamento, imobilio o apartamento, ela vai para a lua de mel. Quando ela volta, ela faz um jantar e fala: pai, eu e o Joãozinho queremos jantar com você e com a mãe hoje, para inaugurar o nosso apartamento. Aí eu entro no apartamento dela, sabe o que eu começo a fazer? Mudo do sofá de lugar, falo que a cozinha tem que ser na sala, a sala tinha que ser lá no quarto, no fundo, que pega mais sol, e eu começo a mudar tudo. O que ela faria? O que você acha que minha filha faria? Primeiro ela fala: pai, o que você está fazendo? Não, isso aqui é tudo meu, isso aqui eu que paguei. Pois é, pai, você pagou, é tudo teu mesmo, mas existiu um momento que você deu. A partir do momento que você deu, a posse é minha. Entenda que a posse da terra é tua, Deus deu para você. Deus seria estúpido se ele chegasse na terra e falasse: não, você é um bobão mesmo, você é Adão, você é um cabeça oca mesmo, você é um cabeça de repolho, você não sabe nada, deixa que eu faço. Se eu fizesse isso com uma filha humana, muito provavelmente minha filha ia pegar a chave do apartamento e falar: tó, pai, já que é teu, então fique com ele. Deus não age assim. Jesus, ele foi até a cruz. Jesus era o homem que viveu na terra. Quando Jesus ele é batizado, ele se faz pecado por nós. A partir dali ele revela o Cristo, o enviado. Por isso que o texto diz: é necessário que eu me batize para que a justiça de Deus se cumpra. Que justiça era essa? Profecia de Isaías 51, que ele tomou sobre si os nossos pecados, nossas enfermidades. Essa era a razão que Jesus foi batizado na água. Ele se fez pecado por nós, ele assumiu toda a maldade, toda a enfermidade, toda a miséria da humanidade ali e devolveu para a humanidade a inocência. Por isso que a partir do batismo ele fala assim: vai e não peques mais. Como que alguém podia não pecar mais se ele não tinha morrido na cruz ainda? Porque a grande chave foi o que aconteceu no batismo de Jesus. A gente nem entende de batismo. Ah não, batismo simbólico. Batismo até Jesus batizou, então tem que batizar também. Não. Tem mais. É mais. Batismo é mais profundo do que você fazer um ato simbólico. Religião gosta de atos simbólicos. Mas a religião nunca vai te apresentar Cristo. Porque Cristo é aquele que Jesus está pendurado na cruz e ele diz: pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Por que Jesus pede: pai, perdoa-lhes, se ele sempre perdoava? Ninguém te condenou, nem eu te condeno. Os teus pecados estão perdoados. Jesus passava por onde ele passava e falava: os teus pecados estão perdoados, você está perdoado. E por que na cruz ele fala assim: pai, perdoa-lhes? Porque Jesus não tinha poder para perdoar pecados. Era Cristo que tinha poder para perdoar pecados, Jesus não. Eu e você, antes de nascer de Deus, nós também não tínhamos poder para perdoar pecados. Hoje nós temos, eu e você temos poder para dizer: os teus pecados estão perdoados. Chega para um filho drogado, chega para um filho que abusou da irmã mais nova, se você tem esse filho em casa, chega para ele e fala: meu filho, os teus pecados estão perdoados. Verbaliza para as pessoas aquilo que já é. Se você não falar isso, ele já continua perdoado. Questão que ele não sabe, por isso que a gente precisa falar para as pessoas aquilo que já é. Porque a questão é que eles não sabem, não que você precisa acreditar que vai acontecer. Você não fala algo para as pessoas do Evangelho com figas, tentando fazer força para que aquilo lhe aconteça. Não, você fala aquilo que já é. Filho, você já é perdoado. Os teus pecados estão perdoados. Você vai ver o que vai acontecer com ele. Não tem condenação em você. Chega para uma pessoa e fala assim: você é puro, você é santo, você é santo. A pessoa vai olhar e falar: não, você não sabe o que eu penso, você não sabe o que eu falo. E aí a questão é: não é o que você pensa e fala que te faz santo, é o que alguém fez por você que te tornou santo. A questão que eu estou te comunicando: você é. Você é. Você está sendo usado por uma aplicação errada, porque você não sabe quem é você. E aí Cristo é o que ressuscita. Jesus foi sepultado e
Cristo ressuscitou. Cristo já ressuscitou. Sobre a morte triunfou. Aleluia. Tudo consumado está. Aleluia. Cristo já ressuscitou. É Cristo que ressuscitou. A salvação hoje de uma pessoa é crer que Deus ressuscitou Jesus, o Cristo, dentre os mortos. O Cristo é materializado, é aquele que se torna um com você, assim como ele é um com o Pai. Jesus falou: Pai, eu oro para que assim como tu és um comigo, ele seja um com você. Cristo abriu o caminho para eu ser fundido em Deus novamente, para eu voltar à natureza dele e a minha natureza, ele ter a natureza minha nele e eu ter a natureza dele em mim, nós sermos um. E a Bíblia diz que aquele que se une a uma prostituta é um só com ela. Assim como aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Você consegue entender a dimensão? Eu e minha esposa, a gente é um, só que quando você olha pra gente, a gente é dois. Mas a gente é um que você não enxerga. Você enxerga dois, mas a gente é um. Assim é você e Deus. Pessoas vão olhar você, vão olhar Deus e falar: não, é dois. Você vai falar: então, mas esses dois é um. Esses dois formam um. Entenda que Cristo é a resposta. Cristo é a resposta para o mundo atual. Só Ele é real. Cristo. Tem um mistério atrás de Cristo. As pessoas pregam Jesus. Tem que pregar Jesus, tem que pregar Jesus. Ei, nem Jesus pregou Jesus. Você acha mesmo que tem que pregar Jesus? Não, mas o nome que está... Religião. Religião gosta do ponto de contato. A religião gosta amuletos. O nome de Jesus virou um amuleto. Não, é nome de Jesus, nome de Jesus. Em nome de Jesus. O cachorro vai morder a perna, sai em nome de Jesus. Mas não é em nome de Jesus. Sai cachorro, cachorro, vai para trás. Então, é profundo isso. Cuidado para conhecer só Jesus, pode ser bem pouco. Segundo, manutenção. Religião sempre vai exigir de você manutenção. Ei, quem é fonte, não existe manutenção para quem é uma fonte de água. Você pode fazer a manutenção no leito do rio, mas você não precisa fazer uma manutenção na água que fica brotando, jorrando. Você já viu alguém limpando, purificando uma fonte de água? Não tem como. Porque o leito do rio pode contaminar, mas nunca a fonte. A religião, ela sempre vai falar assim: ó, você tem que orar mais, você tem que jejuar mais, você precisa se consagrar mais, você precisa... Para quê? Para se manter crente. Tá, mas se eu parar de fazer? Aí você apodrece. Se eu apodreço, eu já tô podre. Se eu tenho um fungo na unha, sabe por que eu fico combatendo esse fungo? Porque esse fungo tá em mim. Agora é o seguinte: aonde não tem fungo, não precisa passar remédio em lugar nenhum. Não, mas tem a unha ali. Então, mas não tem fungo. É patético até a gente usar máscara, né? Ontem fui no restaurante, a moça falou assim: quase não tem aglomeração, né? Aqui, vocês estão aglomerando aqui. Eu falei: não, o problema nosso não é aglomeração. Enquanto não tiver vírus, está tudo bem. Porque a questão não é aglomerar ou não. A questão é que onde tem vírus, com ou sem aglomeração, as pessoas estão pegando. Claro, tem a prevenção. Você é contra a máscara? Nada, não sou contra nada. Mas existe uma neura que com o vírus presente, não é a máscara que contém o vírus, não é o álcool em gel que você passa na fechadura, não. Onde tem o vírus pega mesmo. Tem que evacuar a área, tem que isolar, tem que evitar o bairro, evitar a passagem por lá. E a religião é mais ou menos isso. Que cristianismo é esse que eu preciso de manutenção? Porque se eu não fizer manutenção, eu desvio. Não é a tua consagração que te mantém crente. É teu novo nascimento que torna você espírito. Porque você é um espírito. Não tem como ser outra coisa. Só que você pode ser um espírito dentro de um corpo atrofiado,
ou você pode ser um herdeiro maduro. E a Bíblia diz que o herdeiro, enquanto ele é menino, ele nada difere do escravo. Essa é a razão porque a gente lê a Bíblia, essa é a razão porque a gente ora, essa é a razão porque a gente tem uma vida social, comunitária, em comunhão, para você desenvolver intelecto, raciocínio, tua fé ser inteligente, não para você alcançar nada mais em Deus. Não, eu quero mais de Deus, mais de Deus. Como que eu posso ter mais de um Deus que eu tenho tudo? Como que eu posso ter mais de Deus de um Deus que eu tenho completo? Eu tenho Deus por completo, como que eu posso ter mais de uma coisa que eu tenho por completo? Só que a questão é que Deus é um carro, Deus é uma esposa, Deus é filho perfeito, então eu quero mais de Deus por quê? Porque nesse mais vem a próxima oportunidade de emprego. Deus não é assim. Aquele que nasce de Deus é nascido, é filho de Deus. Ainda que você não faça nada, ele olha e fala assim: você é meu filho. É irreversível uma realidade de quem nasceu de alguém. É impossível um filho voltar ao ventre da sua mãe. Assim é impossível aquele que nasceu de Deus uma vez se perder. É impossível. Como assim, Carlos? Você está dizendo que não existe desviado? Não. Estou dizendo que é possível você abdicar da fé, decair da graça. Mas é impossível você se perder de um lugar que, na verdade, você foi achado. Ei, você não vai se perder de um lugar que você foi achado. O cara se perdeu. Não, ele já estava perdido antes de hoje. A questão é que ele já foi achado. Então, a religião, ela sempre vai exigir manutenção. Sempre vai achar que está incompleto. Terceiro, ela controla você sempre gerando dúvidas. Religião não gosta de certeza. Só que a Bíblia diz que pecado é tudo que não procede de fé, é pecado. E dúvida é a primeira coisa que não procede de fé. Porque fé é a certeza. Certeza não é a presença da certeza. Certeza é a ausência de dúvida. Tem gente que tem a dúvida e acha que tem a certeza junto. Não, eu tenho quase certeza. Essa é a certeza da religião, a quase certeza, que é a dúvida e a certeza no mesmo lugar. Quase certeza. Tem como ter quase certeza? Não, ou você tem ou você não tem. Quase certeza já é dúvida. É incerto, quase. Então, a religião, ela sempre gera em você um questionamento. E esse questionamento, na verdade, está te confrontando, mas ela se traveste de cuidado, de zelo. Não, só tô querendo fazer você refletir. Ah, é? Você está querendo me confundir. Você está incomodado que eu estou seguro de mim mesmo, daquilo que eu creio, daquilo que eu prego, daquilo que eu falo. A religião, ela sempre mantém o controle, gerando dúvidas, questionamentos. Por isso, foge das discussões teológicas. A teologia sendo discutida, ela é tão inútil que mais pobre é aquele que continua, inclusive, debatendo sobre a pobreza, da inutilidade da teologia. Eu não estou falando da palavra revelada de Cristo, não estou falando sobre comunhão dos santos, eu não estou falando sobre você se aprofundar no conhecimento das Escrituras, eu estou falando sobre vãs discussões, calvinismo, arminianismo, universalismo, ismo, tudo lixo, terreno. Não, mas o Augusto Nicodemos diz isso, mas o Ed René diz aquilo. Teologia sem espírito é inútil. A letra mata, mas o espírito da letra vivifica. Teologia não estuda espírito. Teologia estuda letra. E a letra tem poder sim para matar, é letal. Se você lê a Bíblia desprovido do espírito, está morto. Está morto. Se você lê a Bíblia sem o Espírito, Jesus falou: as minhas palavras são espírito e vida. Por isso a Bíblia, ela é um espírito. Um espírito não se estuda, um espírito a gente se relaciona com ele. A Bíblia é um livro para você se relacionar com ela, não é um livro para você ficar debatendo, estudando ela, comprovando nada. Meu Deus, imagina que eu pegasse minha esposa e transformasse ela num objeto de estudo, ficasse estudando ela. Ela não ia suportar, ela ia falar: meu, para. É isso que a gente faz com Jesus, é isso que a gente faz com a Bíblia, é isso que a gente faz com a vida cristã.
A gente transformou a vida cristã num objeto de estudo. Não discuta sobre isso. Foge dessas vãs discussões. Religião gosta de discutir. Foge. Eu sempre digo uma coisa, anota essa aí, tá? Existem algumas perguntas que só o próprio fato de você responder elas já é uma resposta errada. São perguntas que não merecem respostas. Não merecem respostas. Perguntas mal intencionadas não deveriam ser respondidas. Jesus não fez isso. Jesus, ele não respondeu. Ele fez isso, não respondeu perguntas mal intencionadas. E quando ele respondia ainda, não era nenhuma resposta, era outra pergunta. Então, não dê voz a quem não é uma voz. Teologia não é uma voz. Religioso não é uma voz. Não dê voz a quem não é uma voz. Número 4. A base da religião é a experiência. Mas a base do reino de Deus é a revelação. Para de viver por experiência. Não, é que minha mãe já fazia, é que meu pai já fazia, é que esses hinos a minha avó já cantava. Experiência, experiência. Experiência, a base é meritocracia. Experiência é você ficar batendo no peito e transformar em ego aquilo que na verdade não tinha nada demais. Não, mas meus pais cantavam, meus avós cantavam. Isso aqui foi meu pai que fundou essa igreja. Ah, é? Essa é a tua força. Essa é a tua força, essa é a tua autoridade, o que teus pais fizeram. Não. A base do reino de Deus é revelação. Às vezes a revelação vem do menor. Às vezes a revelação vai sair da boca do mais novo convertido na roda. Lembra antigamente, quando o cara trabalhava 45 anos na empresa? Aí ele era o seu Geraldo. Ô, seu Geraldo, tudo bem? O respeito dele era os 40 anos que ele vendeu com a empresa. Tanto faz que era o seu Geraldo, mas se depois de 40 anos ele começava a ser alguém. Não interessava se ele tinha esposa, família, se ele era gênio, se ele era um cara brilhante. Não. Quantos anos mesmo você está aqui? Só um? Não. 1 ano você não é ninguém aqui na empresa. E de repente a gente começou a ouvir os mais velhos, não porque eles têm a revelação. É porque a gente acha que quem chegou antes, chegou primeiro. E o reino de Deus não tem primeiro e nem último, não é? O reino de Deus não funciona por ordem de chegada. Deus, ele só precisa procurar um coração inocente. E ali ele fala, ele se revela um coração inocente. Sabe? O espírito está pronto. Se o espírito está pronto, não subestime o novo convertido. Ele pode te dar uma boa aula sobre pecado, sobre vida com Jesus, sobre dons, porque tudo que o Espírito fala é pelo Espírito. Então, se o Espírito está pronto, o problema é que o corpo, o intelecto, o cérebro que esse ser humano vai revelar, esse Espírito precisa estar desenvolvido ou não. Então, cuidado com a base da experiência. Pastor não tem que ser pastor porque ele é mais velho. Não, pastor tem que ser pastor porque ele tem revelação. Tem revelação, as pessoas são alimentadas. Não tem revelação, as pessoas passam fome, mesmo que tenha um cara experiente ali. A experiência é o princípio da meritocracia. Já escreveu 8 livros, já plantou 20 igrejas, esse aqui já foi presidente da sede, esse aqui já foi... E o cara é vazio. Isso é muito normal. Ele se sente vazio, ele sabe que está vazio. Só que é religião. Você se esconde atrás da tua experiência. Ei, você não é o que você faz. Por isso, cuidado com a tua experiência. Tua experiência é um testemunho. Tua experiência dá autoridade. Mas a base tem que ser a revelação. Fale por revelação. Fale desprovido das tuas experiências. Tem muitos pastores que pregam reflexos dos seus traumas. Aí você vê o cara pregando, não pode isso, não pode aquilo, não pode, e aí você vai ver, mas por que não pode? Ah, entendi, porque não pode. Porque isso te aprisionava. Porque você lutou 20 anos por isso. Eu cresci sem cinema. E eu ouvi meu pai falando, não pode ir no cinema. Não pode ir no cinema, cinema é do diabo. Nova era. E um dia minha mãe me puxou do lado e falou, sabe por que o pai fala isso?
porque esse foi o espinho na carne do teu pai quando ele era jovem. Ele não conseguia sair do cinema, ele assistia um filme atrás do outro, ele era viciado em cinema. Meu pai projetou a experiência dele na teologia dentro da minha vida. Não dá, não pode, é injusto. Mas a religião, a experiência é a matéria-prima. Se não tem experiência, ela está morta, porque ela fica vazia daí. Então quem é vazio precisa ficar pregando experiência, ficar pregando lições de moral, lições da história da carochinha, lições do tempo que nós éramos nas tendas, tempo que pastor vinha no aniversário da minha filha aqui em casa. Experiência. Número 5, a promessa da religião é sempre futura, nada é para agora. Reflexo disso está nas músicas. Já percebeu que todas as músicas que a gente canta, cada 3 músicas, 2 a gente fala eu te adorarei, então eu te verei, então é tudo é tudo no futuro, nada é para hoje. Cara, não faz sentido você viver um cristianismo que você não pode viver ele hoje. Sabe aquela coisa assim, um dia iremos reinar na glória do porvir. Romanos 5,17 diz que a abundância da graça e o dom da justiça nos foram dados a fim de que nós reinemos em vida. O evangelho, o sentido do evangelho é que você vive em vida, não que você vai viver na glória com Jesus. Se você não reina em vida, infelizmente você precisa nascer de novo. Porque a eternidade já começou para aqueles que nasceram de novo. Eu só estou num plano terreno, mas na eternidade nós já estamos. Eternidade não é um lugar que nós vamos chegar. Eternidade é um lugar que nós já existimos. Eu existo na temporalidade da terra e eu sou na temporalidade que é eterna da eternidade. Então cuidado quando as pessoas vêm te prometendo as coisas que um dia Deus vai fazer, que um dia Deus vai... Sabe, a graça é você entender que nada do que vai ser já não é. E nada daquilo que não é hoje vai ser um dia. Não. Graça é você entender, quando Efésios fala da plenitude dos tempos, que graça é o beijo do passado e do futuro se beijando no presente. É quando o passado, o futuro e o presente se unem a um ponto só. Não existe mais antes e depois. Isso é graça. E é nessa dimensão de vida que eu e você nós podemos viver. Ah, calma, mas está escrito que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Pois é, mas você não vive mais debaixo do sol. Para quem vive só debaixo do sol, há tempo. É refém do tempo, depende do tempo. Só que eu e você, nós estamos sentados nas regiões celestiais, acima do céu, acima do sol. Então o tempo determina por você. Se você dizer que é hoje, vai ser hoje. Se dizer que vai ser amanhã, vai ser amanhã. Não, mas um dia Deus. Que um dia? Se o Espírito Santo revelou que é hoje, vai ser hoje e acabou. Não é um dia. Na religião nada é para agora. Religião é aquilo que você cresce nos bancos de uma igreja e você fica perguntando assim, mas quando? Mas cadê? Religião é a criança no banco da igreja que um dia ela olha e fala assim, cara, eu cresci ouvindo que Deus é dono do ouro e da prata, mas eu vivo na pindaíba, meu pai deve para todo mundo. Que sentido faz eu ouvir na igreja que Deus é dono do ouro e da prata, mas o meu pai, que é o pastor da igreja, não tem dinheiro para pagar o aluguel em casa? Não faz sentido. É um cristianismo tolo. Só que não é um cristianismo, é religião. Eu me lembro como se fosse hoje, uma moça muito querida. Eu vi crescendo na igreja com 26 anos. Essa moça era engenheira, sócia de uma empresa, era alta executiva, loira, maravilhosa, uma boneca de pessoa, sabe aquela menina da igreja assim, que você olha e fala, cara, que valor. De repente ela apareceu casado com um cara lá não vou falar nem o país, e casou com o cara. Eu falei, mas ele é o quê? Não, ele não é nada não. Não, mas qual a igreja que ele vai? Não vai na igreja. Não, mas os pais são crentes? Não. Mas você conheceu ele onde? Tropecei na rua, conheci na internet, vi não sei aonde, e se apaixonamos e vou casar com ele. E ela um dia chegou aqui em casa e falou assim, eu não aguento mais, eu fui em todos os retiros,
prometeram que a gente ia governar o país, prometeram que a gente ia governar a cidade, que Deus ia levantar naquele retiro vereadores, prefeitos, chefes de empresas. Já estou indo para 30 anos e só vejo bundão do meu lado que eu não consigo nem casar com eles. Por isso que eu vou casar com fulano de tal. Graças a Deus ela está muito bem casada hoje. Não sei se o cara se converteu, mas o fato é que eles não têm uma vida de comunidade. Então sem comunidade eu não enxergo comunhão, e sem comunhão eu não enxergo Jesus nessa família. A marca de Jesus, Cristo na família é a comunhão, somos ligados por esse sentimento da comunhão. Só que hoje ela deve viver na medida dela. Mas isso me chamou atenção, eu falei, caraca, mano, a religião ela promete, chega um dia que a pessoa enfia o pé na jaca e fala, cara, tudo fraude, mentira, enganaram a gente. Porque a esperança adiada adoece o coração. E a religião ela sempre trabalha com a esperança adiada. A religião ela vai te enfermar, você vai terminar enfermo. Eu tenho muitos religiosos aqui na cidade. Muitos religiosos. E o religioso, na verdade, ele sempre olha com você com zelo, né? Cal, cuidado, porque eu tô preocupado com a tua vida. Porque, Cal, cuidado, cara, cuidado. Aí eu ontem fico sabendo que um deles, 2 anos traindo a esposa. Sendo um líder da cidade. Sendo um cabeça social representando a igreja curitibana para todo o governo do estado. Eu olho aquilo e falo, mais uma vítima da religião. Um pastor coitado. Vítima do sistema que prometeu um monte de coisa. E aí no meio disso, enferma. Todo bom religioso ele vai chegar na encruzilhada da crise. O fim da religião é crise, burnout, depressão. Você olha 20 anos de igreja e fala, cara, me enganaram, tem alguma coisa errada. Tem, porque a glória da religião é sempre promessa para o futuro. Nada é para agora. E número 6, estou falando sobre 6 gatilhos mentais da religião. Primeiro, ela te apresenta Jesus, mas não te apresenta Cristo. Segundo, ela exige manutenção. Terceiro, ela controla sempre você, gerando dúvidas e questionamentos. Quarto, a base da experiência, a base da religião é a experiência. Enquanto no reino de Deus a base é a revelação. 5, a promessa da religião é sempre futura, nada é para agora. E 6, perceba, último, a religião conserta o quebrado. A proposta da religião é sempre consertar o quebrado. Ela não tem poder para dar sentido ao perfeito. Se você chegar na religião não precisando de nada, a religião não te atende. Ela não sabe no que ela pode te ajudar. O reino do Espírito, Jesus, a pessoa de Cristo, ela existe para dar sentido ao perfeito. O ser humano foi criado para ser perfeito, mas de nada adianta você ser perfeito se você não tiver sentido para essa perfeição. Vida com Jesus é sobre senso de sentido. Você fala assim, cara, faz sentido eu ficar vivo, por isso eu não quero morrer, eu preciso ficar vivo. Enquanto você olha a religião ela sempre funciona para o suicida, funciona para a prostituta, a religião sempre funciona para o mendigo. Nós agimos assim. Imagine que passa aqui agora uma morena maravilhosa com um carro conversível, cabelo voando, para no semáforo e fala, uau, vida bacana. Nenhum momento te passa assim, claro, quando é uma pessoa muito quando ela é uma pessoa muito vulgar, principalmente a religião vai falar, meu Deus, precisa de Deus. Mas assim, sendo bem honesto, você olha assim uma pessoa assim bem sucedida, não te passa pela cabeça que, nossa, ela precisa de Cristo, ela precisa de Jesus. Não te passa. Por quê? Porque você fala, não, pelo jeito tá bem. Mas o que é bem? É o que se enxerga ou o que a pessoa está sentindo dentro daquele carro? Aí você olha um cara na rua puxando um carrinho de papel, fala, puxa, ele precisa de Jesus. Só que você senta para conversar com o cara, quem sai chorando é você. Por quê? Porque esse cara tá bem.
Esse cara ele não vê a hora de passar ali embaixo, deixar as latinhas, os papelão dele, pegar os R$ 35 do dia, comprar o leitinho, tomar o cafezinho preto dele e comer o frango frito à noite com a família. Porque tem 5 filhos em casa esperando ele. Porque você se impressiona com o que você vê, mas você não sabe o que ele está sentindo. A religião, ela sempre é cosmética. A religião, ela sempre quer te mudar por fora, porque ela não tem poder para te mudar por dentro. Só existe uma maneira de se mudar por dentro, nascendo de novo. Por isso que religião, ela é uma cultura, mas cristianismo é uma natureza. Não existe cultura do reino, existe natureza do reino. Cultura é absorvida, é estéril, estereótipo, é externo. Cultura se adquire, cultura se aprende. Ah, eles comem isso, eles tomam aquilo, eles fazem isso. De repente você faz igualzinho, mas você não é. Cultura do reino é você rebaixar uma natureza ao novo, uma nova cultura. Essa é a proposta da religião. Então você tem o alemão, o brasileiro, o japonês e o crente. Por quê? Porque aí fica chocando. Por isso que daí o cara tem que deixar de ser alemão, não pode tomar o chopp. Por quê? Porque tem que ser crente. Então você tem um choque cultural, porque reduziu o cristianismo a uma cultura. Isso é religião, a religião é uma cultura. Inclusive eles chamam de cultura do reino. Você muda o jeito de vestir, coloca umas camisetas com frase de igreja. Só que tanto faz se você nasceu de novo. Agora, Jesus, cristianismo com amor, é uma nova natureza. Ainda que eu continue tomando chopp, mudou aqui dentro, não é o chopp. E aí Paulo ele é incisivo nisso, não é o que Jesus falou, não é o que entra no homem que contamina, mas é o que sai do homem que contamina. É a fonte que contamina. A religião tenta limpar a represa, mas não consegue limpar a fonte. É manutenção, é cosmético. Por isso que a proposta da religião sempre foi a saia, o pelo no sovaco, foi cosmético. Não, tem que prender o cabelo, tem que ter o coque. Não, é muito batom, isso aí é muito adorno. Então, menos adorno é menos arrogância, menos batom é menos vaidade. E no final você fala, cara, se não tiver amor, tanto faz se está rebocado ou se não está. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. E na verdade a religião, ela não vê o coração. Religião não tem poder para enxergar um coração. Por isso que toda a leitura dela vai ser baseada no que ela viu, enxergou fora do teu coração. Perceba essas igrejas pentecostais, várias delas. Basta você contar o teu testemunho, você vai ter uma revelação, uma profecia, um não sei o que, sobre você, sobre o teu futuro. Quantas profecias que eu recebi que é puro julgamento de fariseus cheios de religião. Religião, sabe profetizar, dão palavra de conhecimento, sabedoria. É isso que o Senhor te diz, Senhor. Religião tem forma de piedade. E aí eu vou dizer o seguinte: religião é o espírito do anticristo. Se existe uma coisa que divide com Deus, é religião, não é o diabo. O diabo está guardadinho, o diabo está dominadinho. O diabo não pode fazer o que ele pode, o que ele quer. O diabo só tem o poder que se dá para ele. Se não der nenhum poder, ele é nulo. Mas os anticristos, sim, eles estão por aqui, estão por aí. O texto diz assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Então não é só um anticristo, são muito anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Tá falando do adversário? Tá falando do inimigo? Não, tá falando dos irmãos. Eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos.
Dentro do povo de Deus existe aqueles que não são dos nossos. Não, mas ele é homem de Deus. Não é. Não é. A religião não permanece. E vós possuís a unção que vem do santo e tendes todo o conhecimento. Não vos escrevi para que não saibais a verdade, antes para que a saibais. Porque mentira alguma jamais procede de verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. O que nega o Pai e o Filho. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no vosso Filho e no Pai. Permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo fez, a vida eterna. Então, anticristo não é o cara de Satanás, o inferno, o maligno, o devorador. O anticristo são irmãos na fé, que não têm unidade naquilo que nós cremos e aí dividem com Cristo, se tornam anti de Cristo. Eles eram um dos nossos, são os religiosos. Então, tenho 30 segundos de live ainda, vai cair, mas espero que tenha sido uma live frutífera para você. Fica aí, 6 gatilhos mentais, e lembre sempre, sempre que religião é o espírito do anticristo. Não seja refém dela e sempre não perca tempo com a religião, não perca tempo salvando eles. Deus se encarrega deles. Um grande abraço, bom dia para vocês, até amanhã com a